Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Entramos na reta final da nossa série, aquela que vai mostrar como você escolhe e monta uma carteira. E essa carteira vai ser pública. Todos vocês vão ter acesso a ver como está o desempenho dessa carteira. Quais são as aplicações que tem lá e os dividendos conforme forem caindo. No vídeo passado, a gente falou sobre fundos imobiliários. Então a gente entendeu como a gente procura e como a gente faz a diligência para escolher qual fundo imobiliário vai fazer parte da nossa carteira. E dois pontos: todos os ativos que são mostrados nesses vídeos não são recomendações de compra, são só uma forma de eu mostrar para vocês como a gente faz essas escolhas. Segundo ponto: a diligência é a coisa mais importante a se fazer quando a gente está escolhendo um fundo imobiliário. Uma ação também, mas um fundo imobiliário é mais importante ainda. Eu, por exemplo, uma vez olhei um fundo que estava 0,46 de preço sobre valor patrimonial. Falei, nossa, tá barato pra caramba. Só que a hora que eu fui olhar esse fundo, era um fundo que tinha apenas um imóvel e um inquilino. E esse inquilino era um inquilino que ia prestar serviços para a Petrobras. Imagine o que aconteceu na época, quando estourou o escândalo de corrupção dentro da Petrobras e todas as terceirizações foram paralisadas. Ou seja, esse fundo micou com esse imóvel na mão. Por isso que ele estava tão barato. Então, assim, é importante você fazer a diligência para não entrar numa fria. No vídeo de hoje, a gente vai olhar para as ações. Então, vamos lá? Bom, primeiro de tudo, o que é uma ação? Uma ação é quando você pega uma empresa e reparte ela em vários pedacinhos. E esses vários pedacinhos são uma pequena parcela dessa empresa que você vende no mercado por meio de um IPO, que é uma oferta pública de ações, para pessoas que você não conhece e comprem parte da sua empresa. Nós temos basicamente dois tipos de ações. As ON, que são as ordinárias, que elas têm direito a voto, ou seja, você tendo uma ação ON, você pode influenciar diretamente a decisão da empresa. Óbvio, você vai ter que ter uma representatividade razoável para fazer isso. E nós temos as ações PN, que são as preferenciais. Elas não dão direito a voto, mas dão direito na preferência de recebimentos de dividendos e juros sobre capital. E nós temos uma terceira classe que são chamadas de units. As units são ações que agrupam ONs e PNs, dependendo da proporção. Tem empresa que é 1 para 2, tem empresa que é 2 para 5. Então depende da empresa, ela vai agrupar isso daí em units. E aí você tem parte de ações ordinárias e parte de ações preferenciais. Dentro da bolsa, as empresas são divididas em alguns níveis, dependendo da governança que essa empresa tem. Empresas com menos governança, elas são menos valorizadas daquelas que têm mais governança, porque as que têm mais governança, elas dão mais segurança aos acionistas, porque uma boa governança garante a sustentabilidade dessa empresa. E uma boa governança também garante que, no caso da venda dessa empresa para um grupo maior, todos os acionistas minoritários vão ser resguardados, principalmente por uma cláusula que algumas empresas que estão nesse nível mais alto de governança têm, que chama tag along. E o que é o tag along? Bom, no final desse vídeo eu vou explicar para vocês o que é tag along. Agora a gente vai lá para entender como a gente faz a procura e a escolha de ações para colocar na nossa carteira. Mas antes disso, me diz aqui nos comentários se você já escolheu o seu fundo imobiliário e de que segmento que é. Vamos lá escolher as ações? Bom, então vamos lá para procurar e escolher qual ativo vai fazer parte da nossa carteira. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto bastante do site da Fundamentos, né? Então vamos lá, www.fundamentos.com.br. Aqui um velho amigo de vocês já sabem que vocês vão escolher uma ação, então a gente foi em fundo imobiliário na semana passada, agora a gente vai escolher uma empresa, então são as ações. Da mesma forma que os fundos imobiliários, quando a gente vai escolher uma empresa, a gente tem vários critérios aqui que você pode filtrar antes de buscar. Eu nunca filtro, eu sempre vou em buscar direto para buscar todas as ações que fazem parte da Bolsa de Valores, que são listadas lá na Bolsa de Valores. E da mesma forma que da outra vez a gente fez, a gente vai copiar todas essas ações
Tem bastante. Vamos copiar e então vamos colar no nosso Excel. Vamos clicar com o botão direito. Vamos colar especial. Texto para a gente não copiar link, nada de lá. Vamos apagar a primeira linha. A gente já apagou a primeira linha. Dá uma espaçada aqui em tudo. E vamos colocar o filtro. Quando a gente está olhando para fundos imobiliários, a gente estuda alguns critérios de fundos imobiliários que a gente deseja para nossa carteira, como segmentos, essas coisas. No caso das ações, também dá para você fazer por segmento, mas aí você teria que saber qual segmento faz parte a essas ações aqui. E talvez o segmento não seja tão importante nesse primeiro momento. O que é importante nesse primeiro momento é você fazer alguns filtros que estão relacionados principalmente ao desempenho financeiro dessa empresa. Eu vou mostrar para vocês algumas características que você pode procurar e como você pode analisar se uma ação vale a pena ser estudada para entrar na sua carteira ou não. O primeiro critério que você pode usar é o preço sobre o lucro. E o que é o preço sobre o lucro? Quer dizer que se você pegar quanto vale uma ação e multiplicar pelo total de ação que a empresa tenha e dividir pelo lucro, ela dá um resultado. Esse resultado tem que ser positivo para você poder analisar essa empresa. Por quê? Uma empresa, quando dá um resultado negativo para esse indicador, quer dizer que ela está tendo prejuízo. Você precisa analisar se é um prejuízo momentâneo ou se é um prejuízo recorrente desta empresa. As várias medições que são feitas do lucro estão sendo sempre negativas. Então aí você vai pular fora dessa empresa, não é o momento de investir nela. Talvez uma empresa que tenha um lucro negativo seja uma empresa que seja uma startup ou uma empresa que esteja em crescimento. E pode ser que o lucro dela seja negativo no momento, mas ela tem uma perspectiva futura de lucro. A gente tem vários exemplos no mercado. O Uber até pouco tempo atrás não dava lucro. O Nubank até pouco tempo atrás não dava lucro. Se o indicador seja negativo, você pode estudar essa empresa, mas tem que tomar muito cuidado. Para quem está começando, não é bom olhar para essa empresa nesse momento. A gente não quer olhar para empresas de crescimento. A gente está pensando em investir em boas empresas que tenham bons fundamentos no momento, que paguem bons dividendos, para você poder ter essa renda passiva recorrente. Um outro indicador que você pode olhar é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. E o que isso quer dizer? É o retorno que a empresa dá mediante o dinheiro que se pega emprestado ou o capital que é investido para um novo projeto, para aumento de produção, ou para aquisição de uma nova fábrica, ou para aquisição de insumos importantes. Por exemplo, a Klabin, há pouco tempo atrás, comprou uma área de reflorestamento. Isso foi um investimento dela para reduzir a dependência de madeira de terceiros. E esse investimento tem que ter um retorno. No geral, esse retorno tem que ser maior do que 1. Ou seja, todo o capital que é investido numa empresa ela tem que dar um retorno maior do que você investiu esse capital. Porque senão você pegaria esse dinheiro e colocaria no banco para render numa renda fixa. Não faz sentido você fazer um investimento menor do que você conseguiria numa renda fixa. Esse retorno é medido em percentual. Então, quanto por cento essa empresa traz de retorno pelo capital investido? É só uma coisa importante aqui. Esse é um dos indicadores que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, utiliza. Um outro indicador que você pode olhar é o ROI, que é o retorno sobre o capital do acionista, o Return on Equity. Esse retorno sobre o capital do acionista é como se você pegasse a empresa, fechasse ela, pagasse todos os seus funcionários, pagasse todos os seus credores, todos os impostos, o dinheiro que sobra é o dinheiro do acionista, que é o capital investido nela. Esse retorno sobre o capital do acionista também tem que ser um retorno positivo. Se for um retorno negativo, quer dizer que ele perdeu dinheiro com essa empresa. Não valeu a pena investir nela. Então também a razão desse indicador tem que ser maior do que 1. Se ele for menor do que 1, indica que ela está tendo prejuízo. E não valeu a pena investir nessa empresa. É melhor deixar esse dinheiro investido numa renda fixa. Bom, esses são indicadores que você pode olhar na planilha diretamente, fazer esses filtros aí e começar a entender como funciona cada empresa, qual que é o resultado que essa empresa dá. Existe um outro indicador, na verdade um outro estudo que se faz, que é o valuation. O valuation ele tenta entender o valor dessa empresa, quanto essa empresa vale. E ele olha para esse valor pelo fluxo de caixa dessa empresa. Como é que você faz o valuation? Você olha para os balanços passados,
tem uma ideia de quanto essa empresa tem de desempenho, faz uma projeção para o futuro de quanto seria a lucratividade dessa empresa baseado nos balanços que ela tem no passado. Uns 3, 4 balanços para trás você consegue ter uma noção disso. Você faz essa projeção no futuro, uma projeção até para renda perpétua, e depois você traz todo esse fluxo de caixa, todo esse dinheiro que essa empresa pode gerar para o presente. E faz uma divisão pela quantidade de ações que essa empresa tem. E aí você vai comparar quanto é o preço dela com quanto ela vale, ou seja, quanto ela pode trazer de retorno para você. E aí, dependendo desse resultado, se o valor da empresa for menor do que o preço que é cobrado por ela hoje, e desde que sua análise esteja correta, valeria a pena investir nessa empresa. Mas tudo isso que eu falei para vocês até agora são indicadores que são um pouco complexos de analisar e você não pode analisar sozinho, cada um individualmente. Para quem está começando, é mais difícil entender isso. Então eu vou falar para vocês como eu comecei a investir olhando para as ações, sem usar todos esses indicadores que eu apresentei para vocês agora. Eu comecei usando uma técnica que o Luiz Barsi usa, que é chamada de BEST. O que é o BEST? O BEST são segmentos que você investe em que você tem muita certeza do recebimento de lucro. Quais são esses segmentos? Bancos, energia e transmissão, saneamento e seguros e telecomunicações. Ou seja, se você investir em ações dos 4 grandes bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa Econômica, se você investir em energia, como transmissoras de energia, como Taesa, AES, Transmissão Paulista, ou então em seguro, como o seguro do Banco do Brasil, seguro da Caixa, saneamento, como Sabesp, telefonia, como Vivo e Claro. Como essas empresas elas têm uma receita recorrente, porque você paga o boleto todo mês desse tipo de serviço, a oportunidade de ter lucro é muito grande. Aliás, quem acompanha um pouquinho do mercado sabe que todo trimestre os bancos soltam os balanços e mostram um lucro maior do que tiveram no ano passado, sempre lucro recorde. Ou seja, é quase certeza de você ter um retorno com esses investimentos. Então a gente vai por esse caminho, que é o mais simples para a gente analisar no momento, que vocês podem fazer uma tarefa de casa bem mais simples, que é olhar para essas empresas, entender o que cada uma faz e como elas ganham dinheiro, porque parece simples entender como é que um banco ganha dinheiro, como é que uma transmissora ganha dinheiro, como é que uma telefonia ganha dinheiro. Mas é interessante olhar um pouquinho para como realmente, quais são os serviços que ela oferece e como que ela ganha dinheiro. Aí você vai poder conseguir analisar qual que seria aquele segmento que você mais se identifica para poder fazer esse investimento. Depois de analisar tudo, o que você pode entender é se esse preço é justo ou não. A gente vai usar uma técnica muito antiga do Bazin, que é o preço justo. O que é o preço justo? O preço justo é quando você pega e faz a soma que a empresa pagou de dividendos durante um ano. Essa soma tem que ser dividido por 6%, que é o mínimo que deve ter de retorno, pelo menos você conseguir repor a inflação. Quando você faz essa divisão, você vai ter um número, e esse número é o que a gente chama de preço justo. É quanto você deveria pagar por cada ação, esperando um retorno de pelo menos 6% ao ano. E é dessa forma que a gente vai começar a fazer os nossos investimentos em ação. A gente vai para o mais simples, que é usar uma carteira que já está aprovada, que é fazer investimentos nessas empresas dos chamados setores BEST. Ficou claro para vocês como a gente vai olhar para as ações e como a gente vai fazer os investimentos nesse primeiro momento? Se não ficou claro, pode mandar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. E só mais uma coisinha. E aí, vocês já descobriram o que é Tag Along? Bom, o que é o Tag Along? Tag Along é um mecanismo em que uma empresa, quando ela é vendida por uma outra empresa, um grupo maior, os acionistas minoritários vão ter o mesmo direito que os acionistas majoritários nessa venda. Por exemplo, a gente teve a venda da Souza Cruz há um tempo atrás. A Souza Cruz é uma empresa que fabrica cigarros que foi vendida por uma empresa japonesa. Essa empresa japonesa ofereceu um valor por ação muito maior do que era negociado no mercado. Ou seja, os acionistas majoritários iam ter um lucro muito maior do que se vendessem todas as ações no mercado. Só que os minoritários ficariam desprotegidos se não houvesse essa cláusula de tag along. Para eles também foi estendido
o mesmo valor. Então, os acionistas minoritários receberam por ação o mesmo que os acionistas majoritários. Muito porque essa empresa japonesa fechou o capital da Souza Cruz, ou seja, ela não é listada mais na bolsa. Ficou claro que é um tag along? Então, quando a gente olhar as empresas também, a gente vai olhar se existe essa cláusula de tag along. Se ela existir, você como minoritário está garantido que se houver uma incorporação dessa empresa por um grupo maior, você vai receber o mesmo valor por ação do que o acionista majoritário. Você não vai sair no prejuízo. Combinado? Pessoal, então uma boa semana para todos vocês e até a semana que vem com o último episódio da nossa série. Nesse episódio, a gente vai olhar para os BDRs e para os ETFs e a gente vai efetivar a compra dos nossos ativos com os R$300 que a gente vai iniciar nossa carteira pública. Então até a semana que vem.